O que está acontecendo com nós católicos? Espero responder essa pergunta neste vídeo, então fica comigo até o final do vídeo para você entender da onde surgiu essa pergunta aí, esse questionamento, tá bom? Não esquece de se inscrever no canal, ativar seu sininho e também deixar o meu joinha neste vídeo. Lembrando que existe um botão no YouTube chamado Hypar. Se ele aparecer, clique, porque ele ajuda o canal a crescer e aparecer para mais pessoas. Lembrando que você pode e deve comentar, nós amamos comentários, mas faça ele seguindo essas regrinhas aqui, que é a regra do canal para uma boa convivência e também bons frutos nesse canal, tá bom? Bora para o vídeo, bora para o vídeo. Bom, estava eu navegando na net, até que me deparei com esta sequência de stories aqui. E aí aqui, né, essa é a cena, mas agora que fica a crítica aqui mesmo. Um dos motivos que eu me afastei da religião. O povo vai pra igreja e faz isso. Prefiro rezar em casa, no meu íntimo, conversar com Deus e ter paz com atitudes boas diariamente. As pessoas têm zero propósito. Se estivessem lá por Deus, Jesus, ensinamentos, aprendizado que for, não se prestariam a este papelão. E aí aqui também tem mais uma sequência de stories, né? Alguém que respondeu a essa pessoa, mas nem todas as igrejas são esse circo. O problema é que as pessoas idolatram homens. Quem tem conhecimento bíblico não coloca nenhum ser humano no pedestal. E aí, a influencer comenta, né? Pode me falar aí uma igreja nesse país que se botar um Neymar ou Virgínia da vida, as pessoas, tô falando dos fiéis, não vão despirocar e vão manter a compostura? Gostaria de saber a real. Até na CPI fizeram isso. O brasileiro fala mal do Brasil, mas não faz uma autocrítica. O engraçado é que todos os comentários dessa página de meme eram mais engraçados que o próprio post. Sempre foi. Esse era o propósito da página, mas até a DM virou isso. Eu já explico aqui direitinho, tá? Vamos assistir novamente o vídeo para nós vermos o que está acontecendo. E aqui, né, a galera dentro da igreja rodeando a Virgínia pra ficar gravando. O mundo acabou. Essa sequência de stories aqui é de uma youtuber, né, que fala sobre viagens. Eu amo viagens, então é a Camila, ela tem um canal aí com a irmã dela. E, assim, ela várias as vezes eu vi ela falando de religião. E eu fui acompanhar os stories dela e me deparei com isso. Com essa imagem. Eu falei, gente, mas não é possível, né, que fizeram isso dentro da igreja, apesar da gente já frequentar a paróquia e saber que isso acontece. Então, só pra você que não sabe aí, a Virgínia, ela chegou a participar com o Frei Gilson lá no Rosário, né? Aquele famoso Rosário da Madrugada. Aliás, várias pessoas famosas já participaram do Rosário do Frei Gilson. Isso é muito bom, não tô falando que é ruim, não. Mas quando eu vi esse vídeo e este comentário dessa influencer que eu acompanho, desse youtuber, né, que eu acompanho, fiquei pensando, Jesus, o que tá acontecendo? O que acontece conosco, né? Tá aí a necessidade do camarote na igreja, o povo não tem menor senso. E ela foi irônica aqui, aí a página veio pra explicar, enfim, né, sobre o meme. Por quê? Porque um tempo atrás, o pessoal até tava criticando aquelas salas VIPs de igrejas protestantes para poder acolher ali os famosos. Então ela foi irônica aqui, não quer dizer que, não, tudo tem que ter um camarote, que o único que deve ter ali o privilégio, deve ser adorado, deve receber toda a atenção, é quem? É o Cristo. E aí agora a gente vai pra esse ponto. Óbvio que vai ter gente que vai falar, mas é por causa do Concílio Vaticano II, mas é por causa da Missa Nova. Gente, se aparecer os famosos aí da internet, vão fazer a mesma coisa. Vão tirar o celular, vão ficar focando na pessoa durante a missa, né? Fora as pessoas que às vezes focam em outras enquanto estão durante a missa. Porque tá com véu, não tá ajoelhado, não tá com tal roupa, a criança que, enfim, né? O que eu quero trazer aqui são 2 pontos. O primeiro ponto é a quem nós estamos seguindo. Por exemplo, essa youtuber até comentou, né? Em qual igreja, se o Neymar aparecer na igreja, que não vai acontecer isso? É pior que é verdade. Infelizmente é verdade. Aonde eles forem, vão ser tratados como, nossa, os grandes ídolos, os grandes famosos. Não porque eu tenho que tirar uma lasquinha, eu tenho que tirar uma foto. Só que ali dentro da igreja, eu nem precisaria dizer isso, é Deus.
né? É um local sagrado. Ali, a Virgínia, o Neymar, qualquer outro famoso, é só mais uma pessoa. E é assim que deve ser tratado. Mas isso não acontece só com os famosos seculares, acontece com os famosos católicos também. Se você for num show, se você for, aliás, um exemplo disso, Padre Fábio de Mello, ele é tratado assim, como uma estrela. Então isso já é uma forma de idolatria. Cantores evangélicos que também são tratados como se fossem rainhas e reis, também é como se fosse uma idolatria ali, né? Porque ele acaba sendo maior do que Deus. E detalhe, né? A Virgínia foi ali pra rezar, então o que as pessoas não se contêm um pouco? Não, tem que ficar ao redor dela tirando foto dentro de uma igreja. Isso é ridículo. Muito ridículo. E aí, outro ponto que eu quero trazer aqui é o comentário que essa youtuber fez, que é uma coisa que eu já ouvi muito de pessoas em partilhas, em conversas, pessoas muito próximas a mim, falando a mesma coisa, que esse e vários outros são o motivo delas se afastarem da religião, de não viverem uma religião. Por quê? O povo vai pra igreja pra quê? Pra ficar idolatrando outros, pra não deixar os outros em paz? Claro que ainda tem a questão das picuinhas, das fofocas, de pessoas que falam que são de Deus e não vivem o evangelho, enfim. Mas o ponto que mais me trouxe essa pergunta aí do começo, que nós católicos estamos fazendo, é o comentário dela. Quantas pessoas as nossas atitudes estão afastando? Não só da religião, mas da igreja mesmo. Quantas pessoas vão na igreja e não conseguem encontrar a paz de Deus mesmo? Por causa de mim e de você, que nós nos tornamos uma barreira. E agora, mais ainda, com a internet. Porque na internet já existe essa prática de tudo querer ser perfeito, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na vida real, quando as pessoas têm o contato, vai ver que não é nada disso, que é só mais uma mentira. Como se vivesse uma vida dupla ou até mesmo uma vida tripla. O quanto nós estamos afastando as pessoas, seja com atitudes como essa, que, né, essa atitude já foi um grande exagero, seja com as picuinhas que acontecem, as panelinhas que acontecem, os erros que acontecem, as grosserias que acontecem. Será que nós, de fato, nós estamos nos assemelhando ao Deus que nós dizemos seguir? Por que muitas pessoas, você já pensou isso? Por que muitas pessoas se afastam da religião? Seja ela qual for, e aqui no caso é a Igreja Católica, é o catolicismo. Por que as pessoas se afastam? Porque elas não estão focadas em Deus. Muitas pessoas que eu conheço que não vivem a religião, né, de paróquia, de servir, enfim, elas são tão boas quanto outras pessoas que são boas dentro de paróquia. A diferença é que elas não frequentam a missa, elas não estão indo num grupo de oração, não estão rezando o Santo Terço na igreja, mas rezam em casa. Tem muitas pessoas que são devotas, mas não conseguem ir na igreja por conta disso. Hipocrisia, né? Hipocrisia de diversas maneiras, que até mesmo aconteceu isso na CPI, e a gente viu isso, né? Que a Virgínia foi lá e ao invés de eles se comportarem, parecia tudo um bando de adolescente pra ficar tirando foto com ela. Aí ela foi no rosário e o povo já quer idolatrar. Aí vai no rosário e ela já entende de igreja católica e aí eu já tiro da minha cabeça o que é a igreja e começo a acreditar em fulano. Ou se não é uma Virgínia é um outro cara super estudioso que fala que a igreja tá errada, ou isso e aquilo. E aí a gente começa a colocar a nossa fé, a nossa confiança em pessoas. E tira-se de Deus, esquece daquilo que Jesus falou e esquece mais ainda de viver as práticas. É óbvio, né, como a pessoa disse aqui, nem todas as igrejas são circo, nem todos os fiéis se prestariam a isso. Mas existe, infelizmente existe. Por muito menos a gente substitui Deus por homens que de nada têm conhecimento às vezes de Deus, né? Então, a reflexão de hoje são sobre esses dois pontos. O que nós estamos nos tornando na internet, na vida real, enquanto nós estamos afastando as pessoas da religião. Não é pra nós sermos perfeitos, porque perfeitos jamais seremos aqui nessa terra, né? Perfeitos só quando a gente encontrar a Deus. E ainda assim a gente tem que lutar muito, né? Mas o quanto isso tem prejudicado a nossa missão de evangelizar, né? O quanto nós não estamos evangelizando. Há pouco tempo nós tivemos uma reunião em que o nosso padre, ele fez essa reflexão. Evangelizar dentro de casa, evangelizar nos meios em que nós estamos. Porque tudo aquilo que está quebrado, afastado, desunido, tirado de perto de Deus, ele vai ruir, ele vai perder a guerra. Então que quando nós vemos esse tipo de situação na internet, busquemos não julgar, mas colocar a mão na consciência e falar: e eu, será que eu faria diferente? E eu, será que eu faço diferente? Será que eu também não tenho uma pessoa que eu acabo idolatrando? Uma pessoa que a gente chama, né, de estimação, padre, um bispo, um influencer, um youtuber,
youtuber, seja católico ou fora desse mundo católico, porque aí se for, eu preciso voltar para a minha essência, que é colocar Deus no centro de todas as coisas. Então eu trouxe esse react aqui porque as coisas da internet às vezes que aparece traz bastante reflexão, né? E eu espero que gere bons frutos na sua vida, porque aqui a gente sempre pede, né, pra Deus que até mesmo essas besteiras, esses memes ou esses exageros, esses absurdos que acontecem possam trazer bons frutos de conversão na nossa vida mesmo. E aí, você já viu alguma coisa do tipo acontecendo na igreja? Eu não tô falando aqui de abuso litúrgico, que já é um erro, mas de ações como essa, né? De exageros que acontecem ou desse tipo de idolatria, né? Em relação aos homens. Deixa aqui nos comentários, compartilha a sua experiência com esse tipo de coisa e me diga qual é a sua reflexão sobre isso, tá bom? Mas lembre-se, respeitando sempre essas regrinhas aqui, que isso ajuda o canal a crescer, outras pessoas a crescer também, torna o diálogo, o debate muito mais saudável e frutuoso também, tá bom? Não esquece de deixar seu joinha neste canal, se inscrever neste canal só não, né? Neste vídeo e em todos os outros vídeos. Se inscreve e ativa o seu sininho. Então é isso, até o próximo vídeo, até o próximo react, até a próxima reflexão. Tchau!